Jesus, capacita, Deus, que ela esteja, Senhor, com os ouvidos abertos para ouvir a sua voz, com o coração atento, Senhor. Porque antes, Deus, de trazermos uma mensagem, Senhor, Tu fala primeiro ao nosso coração, Pai. Que ela seja, Senhor, canal de bênção, Pai, que ela venha falar aqui, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, que seja a Tua vontade, Pai. Que ela, nesta noite, ela venha se diminuir para que Tu cresça através da vida dela, Pai. Que todos aqui possam ser abençoados pela Tua palavra. Assim oramos e já Te agradeço pela vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Pai do Senhor, VIPs. Queria primeiramente agradecer a Deus, porque se não fosse Ele eu nem estaria aqui. E queria também agradecer ao presbítero Fábio pela oportunidade, pela confiança. Eu queria começar lendo Êxodo, capítulo 17, versículo 10. Eu vou ler aqui mesmo, que a minha está diferente. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Acho que eu estou ficando meio ceguinha. Amém. Essa passagem ela já é bastante conhecida. Pelo menos eu acho que é. E ela traz uma mensagem de amizade, de união, de cuidado, de apoio. Só para explicar melhor a história, Deus ele ordenou que Moisés subisse no monte e erguesse o cajado. E Josué, ele iria para a batalha. E se a gente, na leitura, ele for parar para prestar atenção, Deus não deu nenhuma ordem para que Arão e Hur subissem com Moisés. Mas eles o fizeram. E se a gente for parar para perceber, eles teoricamente não tinham nenhum papel importante assim no meio da história. Moisés é que teria que subir o monte e ficar erguendo o cajado e erguendo as mãos, perdão. E Josué é quem estaria na batalha. E eles poderiam ter pensado que, bom, Deus não ordenou, então a gente não precisa ir. Para que eu vou subir com Moisés? Vou ficar aqui, no meu cantinho. Não tem necessidade. Mas, não. Eles preferiram subir com Moisés. Eles se colocaram à disposição. Eles estavam ali para ajudar. E se eles não tivessem feito isso, pelo que a gente leu, a história ela teria sido diferente. Porque Moisés cansou. A mão dele era pesada. Ele não ia ficar o tempo todo ali com as mãos erguidas. E quando Moisés erguia as mãos, eles prevaleciam. Mas quando ele abaixava, Amaleque prevalecia. E uma hora ele ia cansar. Amaleque ia vencer a batalha. E se Arão e Hur não tivessem se colocado à disposição e tivessem pensado em ajudar, ou eles também poderiam até ter subido, mas pensado assim, Moisés é que tem que erguer as mãos. A gente fica aqui só olhando, esperando, vendo o que vai acontecer. Mas não, no momento em que eles viram que Moisés precisava deles, eles pegaram a pedra, colocaram a pedra para Moisés se sentar e eles próprios ergueram as mãos de Moisés. E somente porque eles levantaram as mãos de Moisés,
foi que o povo prevaleceu e venceu a guerra. E eu queria que nesse momento você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa pode ser seu parente, seu amigo, ou também pode ser uma pessoa que você não tem nenhuma intimidade ou que você até nem conheça. E eu queria que você pensasse agora, você sabe pelo que essa pessoa tem passado? Às vezes, se for seu amigo, dependendo da intimidade, você até sabe que ele tem passado alguma dificuldade ou que não, está tudo bem. Mas você sabe realmente a fundo o que essa pessoa tem passado? Porque às vezes a gente deixa passar batido. Sabe aquela conversa do: oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, não, eu tô bem. Ah, você tá bem? Não, tô bem. E pronto, fica ali. Você realmente tem se preocupado com como essa pessoa ao seu lado realmente tá? Você tem se preocupado em orar por essa pessoa? E era um pouquinho sobre isso que eu queria falar. É um assunto que Deus tem incomodado muito no meu coração. É algo que Deus tem me cobrado muito também. Sobre o cuidado com o próximo. Sobre, assim como Arão e Yuri, está disponível para ajudar, para cuidar, para apoiar. E se esse irmão do seu lado ele precisasse que você erguesse os braços dele, você estaria atento a isso? Assim, falando por mim, muitas das vezes eu não estou. Às vezes, muitas das coisas que a minha família passa, os meus amigos passam, eu nem sei. Se for perguntar para os meus amigos, eu sou uma negação no WhatsApp. Eu sou aquela pessoa que não responde, ou que quando responde demora 1 ano para responder. Ou seja, às vezes é algo que passa despercebido por mim. Eu não chego lá e pergunto o tempo todo, estou conversando o tempo todo, porque, assim, gente, eu realmente não consigo parar mais para ficar conversando e nem respondendo. Mas é algo que Deus tem me cobrado muito. A gente está vivendo um momento muito complicado, delicado na sociedade, e as vidas elas estão sendo perdidas. Não somente por causa da doença, mas também a tristeza tem tomado os corações, o desespero. E às vezes a gente não está atento a isso. E a gente aqui tem falado muito sobre missões. Eu mesma fui para a Amazônia fazer missão, mas a missão ela também começa aqui. Não estou falando que a gente não pode ir pregar, fazer evangelismo, a gente não pode ir para a Amazônia, a gente não pode ir pelas nações. Pelo contrário, é mandamento, nós devemos ir para as nações. Mas também temos que cuidar dos de dentro. O mandamento é amar ao próximo, mas não fala ao próximo lá de longe que a gente acha que está precisando mais. É o próximo. A pessoa que está ali do seu lado, às vezes, todos os dias está precisando de você e você não sabe. Eu não sei. Nós temos uma arma poderosíssima nas nossas mãos, que é Jesus. Nós temos livre acesso a Deus. Nós temos acesso a essa fonte de amor, a essa fonte de esperança, que é Jesus Cristo. E o mundo tem precisado dessa esperança, tem precisado desse amor. Na Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará, mas não pode ser o nosso amor, porque nós temos livre acesso à fonte de amor e nós temos que ser esse amor na vida das outras pessoas. Em Atos 1, versículo 6, pode botar. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus aqui na terra. Mas, ao mesmo tempo que ele fala até os
meu Deus, até os confins da terra, ele também fala de Jerusalém. Jerusalém era o povo de Deus. Eram aqueles que estavam perto. O pastor mesmo já pregou sobre isso e ele falou: nós temos que cuidar dos de fora, mas também precisamos cuidar dos de dentro. E eu nem botei o tema da mensagem, né? Acho que estava na correria aqui e fiquei afobada. Pode colocar para mim? Olhe ao seu redor. Eu escolhi esse tema porque muitas das vezes nós estamos como na imagem, com uma venda nos olhos, e não vemos aquilo que está ao nosso redor, às vezes algo que está perto, algo que a gente até poderia ver se a gente se esforçasse um pouquinho. Se a gente se esforçasse um pouco, a gente vê que o nosso amigo está precisando. Ou então, se a gente se coloca à disposição deles, nós sabemos que eles estão precisando da nossa ajuda, de uma oração. Nós fomos chamados para isso. Nós devemos ser essas pessoas. Nós devemos ser o amor na vida das pessoas. Nós devemos ser a esperança. Nós devemos ser o cuidado. Somos nós que devemos apoiar. Somos nós que devemos estar dispostos e atentos para levantar, para erguer as mãos do nosso irmão quando ele estiver precisando. Quando as mãos pesarem, nós podemos erguer. Às vezes você pode estar sentado aí achando que você não pode fazer nada. Você até quer ajudar, pensa em ajudar, mas eu não posso fazer nada. Assim como Arão e Hur poderiam ter pensado. Mas eu vim nessa noite para dizer que você pode. Você pode ajudar, você pode amar, você pode cuidar. Um simples "Oi, tudo bem?" no WhatsApp pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. O mundo ele tem clamado pela nossa ajuda, então que nós possamos nos colocar à disposição para ajudar, para cuidar, e que nós possamos ser a luz no meio de tantas trevas, no meio de tanta violência, no meio de tanta falta de amor, no meio de tanta dificuldade, tanta tristeza, que nós possamos ser a luz de Cristo, que nós possamos ser instrumentos na mão de Cristo para trazer o verdadeiro amor, a verdadeira paz, que é Jesus Cristo. Ele nos escolheu como suas testemunhas, então que nós possamos aceitar o ID e fazer a vontade dele e nos colocarmos como instrumentos nas mãos dele. Bom, nem sei se eu passei do tempo, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Então, que nós possamos nos colocar à disposição e estarmos atentos àquilo que está ao nosso redor, amém?